Olá, meu nome é Rayane Liz, sou advogada da Advocacia Riedel e nós estamos produzindo para vocês um mini curso de Direito Previdenciário. Já estamos no final do módulo 2, corre lá no YouTube da Advocacia Riedel e você vai encontrar a integralidade de todos os vídeos até aqui que nós gravamos, certo? Bem, vamos falar sobre os benefícios por encargos familiares. Quais são os benefícios que são concedidos em razão de situações de riscos sociais ocorridos que não são exatamente com o segurado? Bom, primeiramente vamos falar aqui do salário maternidade. O que gera o salário maternidade? Muita gente acha que é só o parto. Não é apenas o parto. Nós podemos ter o salário maternidade em caso de parto, com certeza, mas em caso de aborto não criminoso, isso aqui é uma situação que muitas pessoas não conhecem. O aborto não criminoso gera direito ao salário maternidade, ou a adoção. A adoção também dá direito ao benefício. Bem, qual é a diferença aqui dos três? O benefício, ele é pago por 4 meses. São 4 prestações que são pagas, em regra, a título de salário maternidade, a partir da ocorrência do fato gerador, certo? Acontece que no caso de aborto não criminoso, que são aquelas hipóteses de aborto espontâneo, o benefício vai ser pago por 2 semanas, certo? Então, nessa hipótese por 2 semanas, parto ou adoção por 4 meses, ok? 4 prestações. Carência do salário maternidade. Em regra, o que acontece? Existe na legislação previdenciária uma diferenciação que, para empregados domésticos e avulsos, não há carência. Então, não seria necessário nenhum tipo de contribuição anterior. Mas para os contribuintes individuais, facultativos e segurados especiais, haveria a necessidade de 10 contribuições para fins de concessão do salário maternidade. Mas essa regra foi recentemente julgada pelo STF e o STF disse que tem que ser mantida a não carência, né, a não exigência de carência para todas as categorias. Então, em vários vídeos, e aí vinculados nas redes sociais, nós podemos ver as pessoas falando: olha, você tem direito ao salário maternidade, precisaria ter pelo menos uma contribuição, tá? Se for contribuinte individual, facultativo ou especial. Então, nessas hipóteses, o STF julgou que não há carência para o salário maternidade, tudo bem? É uma regra nova aí saindo do forno. Para quem for fazer o concurso do INSS, fica ligado aí. Bem, então o benefício ele vai ser pago por 120 dias, inclusive se for parto ou se for natimorto, né? E ele pode também começar a ser pago 28 dias antes. No caso de adoção, a adoção tem que ser de criança até 12 anos. E qual que é o valor do salário maternidade? Nós temos várias hipóteses, tá? A depender do tipo, da qualidade de segurado da pessoa. Pode ser, a gente vai ter diferença entre a avulsa, a doméstica, a contribuinte individual, a especial. Todas essas vão estar aqui na planilha que vai estar disponibilizada para vocês, basta solicitar. Mas, falando aqui em regra geral, para a empregada vai ser a remuneração dela. Então, se eu tenho meu salário, minha remuneração na empresa em que eu trabalho, eu sou empregada dessa empresa, no momento em que eu vou receber o salário maternidade, eu vou receber a integralidade do meu salário, perfeito? E nós temos as outras hipóteses, por exemplo, a empregada doméstica, ela vai receber o último salário de contribuição dela ou a média dos últimos 6 salários de contribuição, se a remuneração dela for variável. Então, nós temos essas hipóteses que vão estar previstas na planilha para vocês, tá bom? Só para a gente conhecer que, em regra, são pagas 4 prestações e que, em caso de aborto não criminoso, 2 semanas, tá? Não são 2 meses, 2 semanas, perfeito? Esse é o salário maternidade. O segundo grande benefício que
é muito discutido e é muito comum na vida das pessoas é a pensão por morte, que é também um benefício por encargo familiar. A pensão por morte, ela é devida no caso de evento morte, né? Em caso do falecimento do segurado. E aí, quando o segurado falece, nós vamos ter que fazer o levantamento de quem são os dependentes desse segurado, porque vão ser os dependentes que vão receber o valor da pensão, certo? Então, lá no vídeo do primeiro módulo, a gente fala bastante sobre os dependentes, sobre as classes e como é que funciona essa questão dos dependentes. Mas vamos lá. A pensão, então, tem origem no óbito do segurado que deixar dependentes, pode ser dependente de todas as categorias, e aí eu vou ter que observar uma coisa importante. E aqui é uma informação que vem para todo mundo, inclusive para quem não, só para quem está aqui para fins de conhecimento, né? Para fins de uma situação individual. Bem, a partir da data do óbito, quanto tempo eu tenho para requerer a pensão por morte e recebê-la desde a data do óbito? Diz a legislação que, se eu requerer em até 90 dias desde a data do óbito, o INSS paga o retroativo desde a data do óbito. Se eu requerer pós esses 90 dias, o INSS só vai pagar a partir da data de entrada do requerimento. É como se esse período anterior aqui ficasse perdido, certo? Esse prazo de 90 dias, ele dobra, ele vai para 180 dias se o dependente for menor de 16 anos, tá? Então, se for um dependente menor de 16 anos, 180 dias. Mas essa é uma regra importante para as pessoas se atentarem, porque muita gente acha que na data do óbito já tem que no dia seguinte pedir a pensão por morte. Não, calma. Se não tem dependente menor de 16 anos, vão ser 90 dias para requerer e o INSS paga desde o óbito comprovado, né, desde que comprovados os requisitos aqui para concessão. Agora, qual é a maior alteração que teve recentemente na pensão por morte? É em relação ao valor da pensão. O que acontece? Quando o segurado falece, nós temos duas situações desse segurado. Ou ele era aposentado, ou ele não era aposentado, certo? Então, temos essas duas circunstâncias. Se ele for aposentado, eu vou pegar o valor da aposentadoria dele como base. Vai ser o valor da aposentadoria que ele recebia como base para apurar a pensão por morte. Se ele não era aposentado, aí nós vamos ter que voltar lá no primeiro vídeo do módulo 2 para fazer o cálculo de uma aposentadoria por incapacidade permanente para ele. E aí nós vamos pegar o valor dessa aposentadoria por incapacidade permanente. Não, claro, ele faleceu, mas eu vou considerar que ele teria direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente para utilizar como base do cálculo da pensão, certo? Então, aposentado, o valor da aposentadoria, não aposentado, eu vou considerar que ele iria se aposentar por uma incapacidade permanente. E aí, esse é o valor base. Em cima desse valor base, a pensão vai ser de 50% mais 10% por dependente. Ou seja, se esse falecido deixou um dependente, vai ser 50 mais 10, 60%. Deixou 2 dependentes, 70%. Deixou 5 dependentes, 100%. Deixou 7 dependentes, vai ser só 100%, porque aqui vai ficar limitado a 100%, certo? Então, aqui vai ser 100% de quê? Ou do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente. Isso aqui para identificar qual vai ser o cálculo inicial da pensão por morte. E qual é a grande dificuldade aqui também em relação à pensão por morte? É referente à reversão das cotas. Porque a nova alteração da legislação diz o seguinte, que vamos supor aqui que eu tenho uma família composta por pai, mãe e 2 crianças,
certo? Uma criança aqui tem 10 anos, a outra, que não é mais criança, tem 20. E aqui eu tenho um cônjuge. No falecimento de uma dessas pessoas, que seria o segurado, eu teria aqui 3 dependentes, certo? Esses 3 dependentes gerariam um benefício de 50 mais 30%, 80%. Acontece que esse dependente aqui que está com 20 anos, quando ele fizer 21, ele perde a cota dele. Isso não significa que o valor todo do benefício pago para ele vai ser extinto. Significa que eu vou ter que recalcular isso daqui, ó. Eu vou ter que recalcular as cotas. Então, ao invés de ser 80% porque eram 3, agora vai ser 70% porque são 2. E aí, dessa regra, agora eu divido pelos 2 dependentes que vou ter agora e assim sucessivamente até ficar com um dependente só ou nenhum, porque pode ser que a pensão do cônjuge não seja vitalícia. Essas informações você encontra na nossa planilha aqui, certo? Regra geral, ainda temos muitas outras coisas para falar sobre a pensão por morte, mas regra geral, essas são os principais requisitos, as principais questões relativas à pensão.